A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu sou a pastora Esther aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para você nesta tarde, amém? Eu sou da comunidade evangélica entre as nações e o Senhor tem colocado esse propósito de nós levarmos a palavra do Senhor através desses vídeos, desses pequenos vídeos, né? Foi uma revelação que o Senhor deu para o meu esposo quando nós estávamos lá no Ceará. Lá Deus usou uma pessoa que falou para o meu esposo assim, que ele estava com uma cesta de pequenos pães nos braços e ele usava aqueles pães para distribuir para as pessoas. E esses pães nada mais era do que as palavras que o meu esposo pregava no trabalho, quando ele estava trabalhando numa empresa. E ali, muitas das vezes, nem podendo pregar, né? Porque ali no ambiente corporativo nós sabemos que tem muitas empresas que não permitem isso. Mas ali na hora motivacional ali ele pegava a palavra de Deus e aproveitava aquele momento para espalhar a palavra de Deus. E não podia ser muito longo, né? Tinha que ser no máximo 15 minutos. Ele usava aqueles 15 minutos para distribuir o pão, que é a palavra de Deus, e eram pequenos pães. E ali a gente teve muitos testemunhos de pessoas que foram curadas, de pessoas que foram liberaram perdão, de pessoas que voltaram para os caminhos do Senhor, tudo através desses pequenos pães que o Senhor colocou na vida do meu esposo e assim também está colocando na minha vida, amém? Hoje, irmãos, eu quero falar para os irmãos de como o Senhor me curou da depressão. Quando nós estávamos ali num outro estado do Ceará, quero mandar um abraço, um beijo para todos os irmãos ali do Ceará que moram aqui no meu coração, ali na cidade de Eusébio, amém? Ali da comunidade Entre Nações de Eusébio. Quero mandar um abraço para todos os irmãos ali, amém, irmãos? Sintam-se abraçados por mim. Então ali, depois de um tempo morando ali, né, naquela localidade, estava indo tudo bem, até que um dia eu comecei a me sentir inferior. Me sentir inferior a outras pessoas. Ali eu estava longe da minha família, longe dos meus amigos, né, daqui de Campo Grande. Não era motivo, né, mas ali eu comecei a me sentir inferior, me minimizar, me sentir inferior às outras pessoas. Para mim parecia que todas as outras pessoas eram melhor do que eu e eu não tinha nada para oferecer. Eu me sentia a menor das menores, a mais inferior, sabe, assim, em todos os sentidos. E aquilo foi me corroendo por dentro. Eu sei que isso foi uma seta do inimigo para minha vida. E aquilo foi me afetando. Mas antes, irmãos, eu quero deixar para os irmãos aqui uma palavra de pessoas que se sentiram assim, se sentiram tristes em algum trecho de sua caminhada. Quero falar sobre Salmos, capítulo 42, versículo 5, sobre Davi. Davi, ele se sentiu ali triste, e aqui no 42, versículo 5, ele está perguntando para ele mesmo: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? E ele mesmo dá a resposta para si próprio: espera em Deus, amém? Então ali num determinado momento da caminhada de Davi, ele se sentiu triste, e ele sentiu que a alma dele estava abatida, e a alma dele estava como se estivesse lutando dentro dele, né? E também quero compartilhar com os irmãos 1 Samuel, capítulo 1, versículos 7, 8 e 9, que fala sobre Ana. Ana, ela se sentia muito triste, porque ela não podia gerar filhos, e ela tinha uma competidora, ela tinha uma pessoa que competia com ela, que era a outra esposa do marido dela, e essa mulher irritava ela. Ou seja, essa mulher ficava no pé dela porque ela não podia ter filhos. E Ana se entristecia muito. E a palavra do Senhor diz que ela orou com amargura de alma e pediu esse filho para o Senhor. Então Ana também, nesse trecho da vida dela, nessa fase da vida dela, se sentiu muito triste e a alma dela estava amargurada, né? Também quero falar aqui sobre Elias, que fica em 1 Reis, capítulo 19, que Elias, ele fugindo ali de Jezabel, fugiu para o Monte Horebe, e ali ele se escondeu numa caverna, e ali ele ficou por muitos dias naquela caverna, e a palavra do Senhor diz que veio um grande e forte vento,
Mas Elias não saiu da caverna, ele estava lá triste, abatido. O mundo estava caindo lá fora, mas Elias não quis saber de nada. Depois veio um terremoto, né? E depois, olha só, veio um terremoto, a pessoa dentro da caverna. Veio um vento forte, a pessoa dentro da caverna. Não saiu. Veio um fogo. Olha o que estava acontecendo ali para fora daquela caverna. E esse homem, com certeza, ele estava muito mal, porque aconteceu tudo isso e ele não saiu dessa caverna. E a palavra diz que o grande e forte vento, o terremoto e o fogo não eram da parte do Senhor. Então, assim, para nós analisarmos também, não é todo barulho, não é todo movimento que provém do Senhor, amém? Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor se manifestou para ele numa voz mansa e delicada. Olha só a forma que o Senhor se manifestou na vida de Elias para se fazer ouvir por ele. Então nós vemos aí que Deus tem muitas formas de agir, muitas formas de falar, né? E consequentemente também isso vem para as nossas vidas. Então às vezes nós nos sentimos inferior porque o Senhor usa as pessoas daquele jeito lá, que faz toda aquela performance, mas eu não faço, Deus me usa dessa maneira aqui, né? Então o Senhor usa as pessoas de várias maneiras, e o Senhor se fez ouvir por uma voz mansa e delicada, e perguntou para Elias, né? Elias foi lá na entrada da caverna e o Senhor perguntou para ele: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Ou seja, que Elias estava revoltado com a frieza espiritual, com a idolatria do povo de Israel. Elias estava triste porque parecia que ele estava sendo zeloso, ele estava lutando, mas ele estava cansado, né? Elias ali estava triste por causa da frieza espiritual do povo, estava cansado. E Elias ali se escondeu dentro de uma caverna. E ali ele passou por esse momento. Ele passou por um momento de tristeza, um momento de decepção. Talvez você esteja passando por isso também. E eu passei por um momento assim. E como eu disse para os irmãos, eu me sentia inferior às outras pessoas. Eu estava num lugar onde eu achava que todas as pessoas eram melhor do que eu em todos os sentidos. E ali, irmãos, eu me achei numa situação assim de tristeza. Eu sentia uma tristeza que chegava a doer no meu coração. Eu sentia uma dor no meu coração. Eu vejo assim que a depressão, ela é uma tristeza que dói. Dói o coração da gente, dói o peito da gente. E eu sentia isso. Quando eu deixava para fazer os meus trabalhos de casa, irmãos, eu deixava para lavar a louça, quando a louça já tinha um monte de louça já para lavar. Eu deixava para lavar o meu banheiro quando o meu banheiro já não estava mais dando para suportar. Eu estava deixando os meus filhos, assim, tinha reunião na escola para ir, eu não ia. Tinha que resolver os problemas na escola, eu não ia resolver. Não ajudava eles a fazer as coisas, as tarefas de casa. Malemar eu fazia o alimento deles, que era a comida deles, né? Era só isso que eu fazia. E as outras coisas quando chegava no extremo. Eu não contei para o meu esposo, não contei para o meu pastor, porque eu pensava assim, pura e simplesmente, que eles não poderiam me ajudar. E eu não aconselho você a fazer isso, porque é bom que você fale para alguém, é bom que você diga para alguém o que você está sentindo. Diga para o seu cônjuge, diga para o seu pastor o que você está sentindo. Talvez foi essa uma mentira que Satanás colocou na minha mente, que ninguém poderia me ajudar. Mas eu estava ali cercada de homens e mulheres de Deus e eles poderiam sim me ajudar. Mas o que aconteceu comigo foi que eu resolvi não falar para ninguém, não falei. Quando meu esposo chegava, eu levantava da cama e ia atender ele. E logo as horas ali passavam, a gente já ia dormir. E ele não percebeu, né? E eu ficava a maior parte do tempo deitada na cama, triste. Não tinha ânimo para nada, ficava no quarto escuro. Até que um dia, irmãos, depois de um tempo já assim, isso foi em 2017, no começo do ano. Depois de um tempo assim, meu filho, Estevão é uma criança especial, né? Não foi uma criança assim que eu planejei, assim, eu queria assim ter 2 filhos. Eu tive meu primeiro filho, Diogo,
E depois eu tive o Estevão. O Estevão eu tive quando o Diogo estava com 2 anos e meio. E eu queria esperar mais um pouquinho para ter o Estevão. Mas o Estevão, o Senhor mandou ele, né? O Senhor deu ele para nós. Vem cá, Estevão, eu quero mostrar você. Esse daqui, gente. Oi. É o Estevão. Amém? Isso aqui foi a bênção que Deus me deu. Mesmo que eu não queria naquela hora, naquele momento. Mas o Senhor aprove me entregar o Estevão. Amém, Estevão? E assim, irmãos, na gravidez do Estevão, eu tive muita dificuldade. O Estevão, eu tive depressão na gravidez dele. Ali do 7º pro 9º mês, eu não conseguia... Eu travava, não conseguia levantar, não conseguia andar, eu só levantava da cama para ir no banheiro, basicamente. Parei toda a minha vida. E aquilo dali me deixou muito triste, eu chorava muito. O Estevão, ele é eu creio que foi Deus que mandou ele na minha vida, na vida do meu esposo. Ele é uma bênção nas nossas vidas, amém? Então, assim, o Estevão, né, Estevão? O Estevão, ele percebeu que eu estava triste. Ele percebeu, mãe, e ele perguntou para mim, mãe, por que você só fica deitada nessa cama o dia inteiro? Por que você só fica no escuro, mãe? Aí eu olhei pra ele assim, fiquei assustada. Falei, poxa, ele tá percebendo. Naquela época ele tinha 10 anos, irmãos. Naquela época ele percebeu que eu não tava bem. E aí eu só falei assim pra ele, Estevão, a mãe não tá bem. Só isso que eu falei pra ele, ora pela mãe, a mãe não tá bem. Aí, irmãos, eu fiquei um tempo assim. Aí passou um tempo, eu percebi que eu comecei a melhorar, eu comecei a ficar bem, comecei a levantar da cama. Era mês das mães lá na escola e teve uma reunião lá na escola. Eu consegui levantar e fui, mesmo ainda sentindo dores assim no meu peito, mesmo ainda sentindo vontade de chorar toda hora, mesmo ainda sentindo aquela falta de paciência, aquela agonia de falta de paciência, eu tentando me controlar, porque eu sabia que os meus filhos não tinham culpa disso, não queria descontar neles. E na hora de ir para a igreja, irmãos, eu colocava um sorriso no rosto e ia para a igreja. E lá eu sorria tudo, mas quando eu voltava para minha casa, aquela dor permanecia. Então chegou esse Dia das Mães na escola, eu fui, foi muito bonito, né? A homenagem que eles fizeram lá para as mães. E eu percebi que eu comecei a melhorar. Isso já uma semana assim eu percebi a minha melhora. Aí eu fui e estava deitada lá na cama, mas já estava melhor. Aí o Estevão chegou em mim e falou para mim bem assim, mãe, eu tive um sonho com a senhora, de que quando a senhora... Aí eu perguntei, como que foi, Estevão, esse sonho? Aí ele falou, mãe, eu sonhei que estava eu, você e o Diogo numa floresta. E nessa floresta a gente entrava lá para dentro e a gente achava um rio, um lago. E ali, mãe, você entrava lá pro fundo, enquanto eu e o Diogo ficava na margem. Você entrava lá pro fundo e ali você tinha uma ferida no seu coração e você falava que você não queria viver. E ali, mãe, você falava assim, já que eu não posso ser feliz, já que eu não consigo ser feliz, então eu quero morrer. E ali, naquelas águas ali, eu me matava, né? Eu afundava naquelas águas e me matava. E ali, irmãos, eu gelei na hora que ele me falou isso. Eu gelei e falei, meu Deus, eu achei que ninguém sabia do que eu estava passando. Eu achei que ninguém percebeu o que eu estava vivendo. Eu achei que ninguém estava vendo. Sabe, irmãos? A gente serve a Deus e a gente sabe que Deus existe. Mas nessas horas a gente fala assim, uau, Ele existe mesmo, Ele está mesmo comigo, Ele está mesmo do meu lado. Ele está mesmo me observando, Ele está aqui do meu lado, cuidando de mim. Nessas horas, nesse dia, irmãos, eu me senti tão amada por Deus. Eu me senti que eu era tão especial. Eu me senti assim que eu não era aquilo que eu estava pensando. Eu não era menos que ninguém, eu não era também melhor que ninguém. Eu era filha de Deus e eu sou amada por Deus. Naquele dia eu me senti assim. O Senhor falou comigo que Ele estava me vendo e que Ele estava do meu lado e que Ele estava me curando. E eu também posso naquela hora. E desde aquele dia, irmãos, pra cá,
assim, às vezes vem uma tristeza no meu coração, mas aí eu lembro de que no momento mais difícil da minha vida, num dos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor mostrou que Ele estava do meu lado. E eu penso nisso, que Ele continua do meu lado, né? Eu creio que para Ana passou um momento de tristeza, para Elias passou, para Davi passou, porque Deus estava com eles. O Senhor Jesus estava ali do lado deles e eles passaram por aquele momento. E eu também passei, irmãos. E eu me sinto hoje filha, eu me sinto amada pelo Senhor. E eu me sinto honrada de Deus ter mandado o Estevão para mim, porque o Estevão ele é o meu intercessor. Às vezes quando eu estou com dor de cabeça, que eu sofro de enxaqueca, o Estevão vai lá e ora por mim. Ele coloca a mão e ele não faz muito barulho não, ele ora na oração discreta dele, o Senhor me cura. O Senhor colocou do meu lado um intercessor pela minha vida, para cuidar de mim, amém? Eu me sinto muito amada por Deus, pela vida do Estevão. Eu me sinto privilegiada de ser chamada filha de Deus. E eu creio que o Senhor pode fazer na tua vida também. Eu quero dizer para você nesta tarde que você não está sozinho, que o Senhor está aí do teu lado, que Ele vai te ajudar, que Ele está segurando nas tuas mãos e que você vai vencer. Sabe por quê? Porque você é filho, você é filha, você é amada, amado do Senhor, e o Senhor jamais desampara aqueles que são deles. O Senhor é um Deus cuidadoso, zeloso. E não é diferente na tua vida, meu irmão. Você não é pior do que ninguém, você não é menor do que ninguém, você é filho. Amém? A palavra de Deus diz que o Senhor não faz acepção de pessoas e você é amado do Senhor. Sinta-se importante, sinta-se amado. E uma das coisas, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração e começou a me levantar daquela cama, mesmo antes de saber que o Estevão estava orando por mim, foi o amor ao próximo. Eu pensei nos meus filhos, os meus filhos não merecem que eu morra, os meus filhos não merecem que eu fique nessa situação. E o amor por eles me fez levantar daquela cama. Então o mandamento do Senhor diz para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Não é em vão, irmãos. Quando você ama o teu próximo, você automaticamente ama a si mesmo. Então ame a tua família precisa de você, a tua família precisa que você ocupe um lugar que é só seu. Só você pode ocupar esse lugar. As pessoas não são substituíveis. A mãe que o teu filho precisa é você. O pai que o teu filho precisa é você. Não dá para substituir. Por mais que existem madrastas e padrastos bons, não dá para substituir um pai, substituir uma mãe. Fica um vazio muito grande. Então eu quero deixar essa palavra no teu coração. Você não é substituível. Você tem o teu valor e você é amado pelo Senhor. Sinta-se amado pelo Senhor nesta tarde. Amém? Ele está aí do teu lado, segurando as tuas mãos, querendo te levantar. Receba nesta tarde esta palavra. Levanta-te, põe-te em pé, que o Senhor é contigo. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe a sua vida. E eu quero que você seja feliz assim como eu sou hoje, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né, irmãos? Fiquem com Deus, a paz do Senhor.